você não vai se arrepender. Então hoje a nossa lição, a lição número 14, missões e a volta do Senhor. O texto do áudio está lá em Mateus capítulo 24, versículo 34. Mateus 24, 34. Acharam? Amém. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você também me conversou, irmão? Mateus 24, 34. Não é isso que está escrito aqui na minha Bíblia. Mateus 24, 34? Não. Está escrito em Mateus aqui, 24, 34, 34. Sim. Está escrito na minha Bíblia. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. É isso que está escrito. Que coisa. Talvez fazer algum erro gráfico. É Mateus 24, 14, né? A revistinha está em Mateus 14, 24, 14. Ah, é? É. Então, Exatamente, 14. é isso? Então está errado aqui colocar 34. 24, 14. Então, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, para que é que eu tenho que levar esse evangelho para todas essas pessoas, para todas essas gentes? Por quê? Para ensinar a palavra? Também. Mas nós estamos falando da volta de Cristo, amém? Hoje. Para que a volta dele se apresse. Sim. Sim, e vai se cumprir. Só que nós temos uma visão, e essa visão que a gente crê, de pré-tribulacionista, que isso vai acontecer antes da grande tribulação que esse mundo vai passar, que nada mais, nada menos é a ira do Senhor que vai se derramar sobre esse mundão velho. Amém? Amém. Concordo. Então, junto com esse pacote da volta do Senhor, em que o Senhor vai levantar a sua igreja e acender a sua igreja lá no céu, também vem o pacote da grande tribulação. Então essas pessoas aí que nós temos que levar a palavra do Senhor, também precisam conhecer isso que vai acontecer, que está reservado para os ímpios, para os injustos. Eles precisam conhecer. Verdade e prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Embora, meus irmãos, que algumas outras visões aí que a gente sabe que tem, que acreditam que nós já estamos passando da grande tribulação. Os irmãos já viram isso? Tem esses que acreditam nessa visão, que nós estamos já passando da grande tribulação. Mas você sabe o que é a grande tribulação? Uma perda tão grande que vai vir sobre a terra, em geral. Isso aí. E os irmãos acham que nós estamos passando na grande tribulação? Na minha opinião, não. Rapaz, isso aqui não é nada. Vamos lá. Abra comigo aí. Abre lá em Apocalipse para você ver. Lá em Apocalipse capítulo 6. Olha só, tem um versículo aqui muito bom que eu separei para os irmãos. Ó. No capítulo 6, do 15 até o 17. Sobre essa tal tribulação. Capítulo 6, do 15 até o 17. Diz o seguinte: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, se esconderão em cavernas
e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondamos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Olha o que ele está falando: olha, as pedras caem em cima da nossa cabeça, pelo amor de Deus, que nós não estamos aguentando. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então a gente ainda não estamos vendo nada disso. Ninguém está pedindo para se esconder, ninguém está pedindo para morrer ainda, muito pelo contrário. As pessoas estão pedindo para viver. Está muito bonzinho aqui, rapaz. Deus, dentro das igrejas, não me leva não, Senhor, não volta agora não. Não é isso que está acontecendo? Então não tem como, essa é uma mais que dúbia interpretação que nós estamos passando pela E eu acredito também, Heron, que nós, os crentes, nos outros não, mas para a igreja, devemos anunciar isso aqui, o 17, a ira de Deus. Exatamente. Porque nós só cremos no amor de Deus. É. A ira a gente não espera. Mas o amor de Deus é um amor justo. É justo. Deus ama a gente justo. É um amor justo. Amém? Então é isso aí que vai acontecer. Os homens vão pedir para morrer, mas hoje em dia os homens estão pedindo é para viver, de um modo geral. Amém? E tudo isso aí está nos conforme. Está nos conforme da palavra de Deus. Tem mais alguma coisinha aqui, ó. Continua no capítulo 6. E diz que vai abrir os selos, não é verdade? Capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha o que acontece na grande tribulação. O primeiro selo está no capítulo 6, versículo 1 e 2 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco, e ele tinha um arco e uma coroa, e saiu para vencer. Quem é esse aí? Esse aqui eu tenho dúvida, irmão. Ele saiu para vencer, presta atenção. Se é para vencer, então pode ser o Cristo, né? Não. É o falso pastor. Sim. Cristo, ele é mais do que? Vencedor. E esse aqui está saindo para vencer. Então ele é derrotado. No primeiro selo vai aparecer o anticristo. O anticristo já apareceu ele? Não. Não, ainda não. Mas está sendo montado em todo o palco para ele aparecer. O palco já está pronto. Ele vai dominar o mundo, né? Sim. Primeiro vai começar com aquela falsa paz e tal. Depois ele vai mostrar suas garras. E a restrição da Bíblia é verdadeira? Já está até tendo. Já está até tendo. Em outros países aí fora. Você morre lá pregando o Evangelho. Amém? Amém. Segundo selo, 6, 3 e 4. Outro ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas. O que é isso? O poder da guerra. A guerra. O primeiro anticristo vem, solta aquela falsa paz, depois ele mostra suas garras e começa a guerra. Terceiro selo, versículos 5 e 6. O terceiro disse: venha. E um cavalo preto surgiu. O cavaleiro segurava uma balança e uma voz declarou o preço alto da comida na nossa época. O que é isso? O poder da fome. Primeiro vem guerra e depois vem fome, escassez de alimento. E a guerra produz tudo isso. Sim. E nós também estamos sentindo, os brasileiros também. E diz quando chegar essa época que a gente vai trabalhar o dia inteiro só para comer um prato de comida. Então nós devemos lutar, obedecer a palavra para ser arrebatado, né? Que tudo Sim. isso é coisa arrebatada. Isso aqui é depois que a igreja for acesa ao céu. Assim a gente crê. Não tem nada concretizado, mas assim a gente crê. Porque está escrito. Porque a ira do Senhor não está reservada para os justos, tá? Só para os injustos.
mas a gente tem que estar preparado para todas as coisas. Tanto é que diz lá sobre a casa na areia e a casa na rocha. Né? Amém? Amém. Isso é verdade. Quarto selo. Está lá no versículo 7 e 8. O quarto selo disse: venha. E veio a morte montada em um cavalo amarelo, seguido pelo Hades. Eles mataram 1/4 da população da terra, de várias maneiras. Amém? Então vem guerra, fome e morte. Quinto selo. Quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do Evangelho, que estavam debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. Essas pessoas tinham sacrificado suas vidas por amor a Deus. Aqui são os mártires. Sexto selo, 15:16. Um grande terremoto abalou a terra quando o sexto selo foi aberto. O sol já escureceu? Não. O sol escureceu, a luz ficou vermelha, estrelas caíram do céu, e montanhas e ilhas se moveram no meio dessa confusão. Todas as pessoas na terra se esconderam debaixo da terra, elas gritavam pela morte, porque a devastação era terrível. Então vai ser uma coisa bem sinistrona mesmo, viu? E o sétimo selo, lá no capítulo 8, do 3 até o 5, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, durante a meia hora houve silêncio no céu. 7 anjos receberam trombetas, e outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto do altar. O anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve outro terremoto, trovões, relâmpagos e vozes. Então, isso aqui ainda não está acontecendo. Amém? Mas tem pessoas que dizem que nós já estamos na grande tribulação, coisas e tal. Então, está muito distante disso. E além desses selos que foram além dos cavaleiros, tem as taças da ira do Senhor, que é muito mais preocupante do que os seus aqui. Quer acompanhar comigo? Vamos lá. Está lá no capítulo 16. Então, o selo é só a abertura né? A abertura de uma grande coisa que está para acontecer ainda, uma grande catástrofe. Porque as taças da ira do Senhor é muito mais impiedosa do que isso. 16, versículo 2. A primeira taça é derramada sobre a terra, e os ímpios, os selados pela besta, são castigados com úlceras malignas e perniciosas. Esses homens atingidos não são apenas um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviram a besta durante toda essa dispensação. Então você vê que nas taças da ira, aqui já tem úlcera. Quem já sabe o que é úlcera? Os irmãos sabem o que é úlcera? Feridas que abrem na pele. Não, no estômago. É um bichinho que vai comendo as paredes do seu estômago. Imagine. Na pele já é feio, imagina no estômago. Dentro do corpo. Vamos lá, versículo 3. A segunda taça é derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Se nas trombetas apenas um terço do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. Você vê que o negócio vai ser bem mais embaixo, né? Versículo 4 até o 7. A terceira taça. Essa
taça foi derramada nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. É interessante que no derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e profetas agora são dignos de tomarem sangue. O anjo também ressalta que no julgamento de Deus é justo. Então aqueles que derramam o sangue dos profetas, dos justos, agora vão ter que beber sangue, porque não tem mais água, não tem mais nada. Deus é tão justo que agora vai fazer eles beber o sangue. Agora não está falando de perdão, né? Não tem nada de perdão. Quarta taça, está no versículo 8 e 9. A quarta taça é derramada sobre o sol, e os homens são queimados. Você vê que lá, Deus, na abertura dos céus, o sol escurece, mas ainda é pouco, que agora o sol vai queimar até umas horas. Então na quarta taça é derramada sobre o sol, e os homens são queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento eles pudessem ignorar, mas o grande calor não há como não sentir. A quinta taça, 10 e 11. A quinta taça foi derramada no trono da besta, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Você vê como que é? A sexta taça descreve o Armagedon, o ajuntamento das forças malignas para pelejarem contra o Cordeiro e a sua igreja. Mais uma vez João aparece. João parece ter em mente uma passagem do Antigo Testamento. A sétima taça, 17 e 21. Está no versículo 17 até o versículo 21. A sétima taça sucede naturalmente à sexta. Se na sexta taça refere-se principalmente à segunda vinda de Cristo, a sétima taça é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final, a qual Jesus Cristo desce na terra junto com a sua igreja e acaba com tudo. As coisas de ruim que estavam acontecendo, principalmente quando eles se levantam contra Israel. Então, sim. É quando Israel está para perder a... Sim. Aí Jesus vem e aparece e acaba com tudo. Então são esses fatos que vão acontecer na grande tribulação. Então a gente precisa declarar para a humanidade o que vai acontecer e declarar que eles podem também ser livres disso, assim como nós somos. Porque um veio e justificou a nós todos. E quem aceitar ele está aí. A oportunidade está aí. Amém? Então, antes que venha a segunda vinda do Senhor, a verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Porque esse processo vai acontecer. E vai ser doloroso para quem ficar aqui. Amém? Vamos lá, leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Mateus, do capítulo 24, versículo 13 até o 14. Cada um lê um aí, vai lá. A partir do versículo 13. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-me, quem são essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda e ao fim do mundo? Então, eles têm ali dentro deles um comichão para saber o que será e como é que será. E quando é que vai acontecer isso? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, tudo isso aqui está acontecendo. E não é o fim.
O fim a gente não sabe quando é que vai ser. Quando Jesus vir, a gente não sabe quando é a vinda dele. Só Deus sabe. E Jesus que está do lado dele agora deve saber. Por isso que eu não me apavoro com essas guerras que estão acontecendo, sabe? Porque é mística, irmão. É certo, vai acontecer. É certo. Vai lá. Porque se levantará nação contra nação, Isso tudo está acontecendo. Tá? Vai lá. e reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são o princípio de Deus. Então, enquanto alguns estão acreditando que a gente está na grande tribulação, isso aqui é só o comecinho. Não é nem o começo, é só... Nem abriu nem a cortina. Vai. E então, 9. E então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Isso aí está acontecendo. Em outros países aí, muitas pessoas já estão morrendo. Já. 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, se aborrecerão. E não é isso que está acontecendo? A gente está vendo cada peixão grande aí, mostrando quem realmente é. As máscaras estão caindo. Amém? E o versículo 9, está acontecendo aqui no Brasil. Porque por causa do nome de Jesus, Sim. está dando Tem casos isolados aí que a gente não sabe, mas com certeza tem. Tem, daqui a pouco a gente vai saber. 11. E seguirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. É isso aí, está acontecendo. Sempre aconteceu isso. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tanto é que a gente está vendo aqui, em todas as igrejas de um modo geral. As pessoas amam muito mais as outras coisas e passam por cima do nome de Deus e não estão mais levando Deus em primeiro lugar. Esse versículo aqui ele é cruel, irmão. Porque se a pessoa esfria o amor, ele esfria tudo. Acabou-se. Acabou-se. Ela vai ter desejos por todas quantas outras coisas, menos em estar aqui na casa do Senhor. Tanto é que a gente viu nas festas de fim de ano, é o que mais a gente viu. Amém? Mas Jesus não dorme, não tira férias não. Infelizmente é mesmo, sabe? O que está acontecendo mesmo. Exatamente. Vai lá. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevera. Persevera até Jesus voltar. E é só assim que a gente vai ser salvo. 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então é super importante nós, como igreja, levar esse evangelho aí para fora, para as pessoas que não conhecem. Primeiro, por causa da vinda do Senhor. Segundo, porque a pessoa precisa saber o que é que vai acontecer, sendo ela aceitando ou não aceitando. Amém? A pessoa precisa saber para onde é que ela está entrando e por que ela vai entrar nisso. O crente aqui, ó, está trazendo a responsabilidade para cada crente, né? Sim, Individual. sim, no modo individual. Tanto é que aí Jesus vai vir buscar uma igreja dentro de outra igreja. Porque nem todo mundo da igreja, que está dentro da igreja, vai ser salvo. Amém? Então é um modo individual. O pastor não pode salvar a nossa vida. Ele pode mostrar o caminho para nós, pode mostrar o direcionamento, mas ele não vai salvar a nossa vida. Só quem pode salvar a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré, é Deus. Amém? Bom, vamos lá. Nessa oportunidade, encerraremos este trimestre relacionado ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. Ou seja, a volta do Senhor é o combustível para a igreja. A volta do Senhor é que nos move a trabalhar,
É o que nos move a adorar o nome dele, é o que nos move a estar aqui. Então muitos estão perdendo esse senso da volta do Senhor. Ah, mas Jesus está tardando até agora, então não vai ser agora. Por isso que ele já deixou o quê? Que ninguém vai saber. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento. Porque vai pegar muita gente aí de calça curta para fazer outra coisa. Amém? Então esse é o nosso combustível, a volta do Senhor. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. E também está aí a nossa ânsia para pregar o Evangelho, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. João mesmo dizia no dia que Jesus fosse voltar amanhã ou agora. Os discípulos diziam isso. E isso há 2.000 e tantos anos atrás. Imagine agora. Imagine agora. Jesus está bem perto. Amém? Bom, o primeiro ponto da lição aí é alcançando o mundo até que Cristo volte. E o primeiro subtópico é: e este Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Irmãos, falta muito ou falta pouco para o Evangelho ser pregado em todo o mundo? Falta pouco. Porque temos comunicação que não tinha na capacidade dele. Exatamente. Hoje, Depois da internet, temos muita comunicação. exatamente, falta pouco. Falta muito pouco. Então, basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus, como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, nós temos que levar o perdão para essa pessoa. Nós temos que levar a morte de cruz para essa pessoa. Falar que Jesus morreu. Essa pessoa pode ter mudança de vida. Ela tem uma nova oportunidade. Por quê? Porque Jesus morreu só pela igreja? Só pelos salvos? Jesus morreu para todos. Para todos. Então a nossa responsabilidade é levar isso aí para frente, para que essa pessoa não sofra o dano da segunda morte. Amém? Ou então sofra e sofra sabendo. E a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus, como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostais. Aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios, até isso ocorrer. A Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. E aqui tem uma referência onde eu gosto muito, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, abre lá para a gente ver. Nós temos a urgência e a tarefa de levar o Evangelho para frente, porque através disso a volta de Jesus Cristo vai acontecer. Eu até acredito que as pessoas também não querem levar isso à frente, que é o Evangelho também, para estar dando um impedimento na vida do Senhor. Mas se ele não quer, tem outro que quer. Se ele não leva a mensagem, outro não leva. Amém? Então não tem jeito, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quem achou aí pode ler, no 13. 4:13? 4:13, 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Primeiro, urgência aí, de Paulo, qual que é? Não ser ignorante. Vocês não têm que ser ignorantes. As pessoas aí fora não têm que ser ignorantes, as pessoas precisam saber. Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas quando a pessoa está sabendo, aí não tem mais jeito. Amém?
E para nós também não temos que ser ignorantes a respeito da vinda do Senhor. Nós temos que saber todos os detalhes esmiuçados. Vai lá. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O que é que estava acontecendo? As pessoas estavam morrendo, martirizadas por causa da perseguição. E esses novos convertidos não tinham ainda aquela esperança forte que essas pessoas fossem morrer e ressuscitar. Daí Paulo vai lá e começa a refutar. Esses que eles falam que dormem, é os que estão mortos. A palavra eufêmica. Vai lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Primeiro, que eles estavam levando a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. E o testemunho mais forte de Jesus qual que é? Que ele morreu e ressuscitou. Então eles estavam pregando algo que eles não estavam acreditando. Porque aqueles parentes, aqueles amigos que morreram, que estavam morrendo na perseguição, eles não estavam tendo esperança que eles fossem ressuscitar. Aí Paulo vai lá e fala, mas rapaz, vocês estão pregando algo que Jesus mesmo passou, que foi pela morte, mas ele ressuscitou, e vocês mesmo não estão crendo no que vocês estão pregando? Vai lá. Dizendo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Aí ele fala, isso aqui, irmãos, isso aqui que a gente fala aqui no culto, não são as nossas próprias palavras. O que a gente traz aqui para vocês não são meras coincidências, devaneios de emoções. Isso aqui é palavra de Deus. Amém? Isso aqui é para vocês assinarem embaixo. Opa, isso aí é palavra de Deus. Por que é que Paulo estava falando aí? Vai lá. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perceberemos os que dormem. Leia de novo o texto todo. Dizendo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Isso aí ele estava falando, pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Sim, continue. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, você sabe o que é um alarido? Um alarido? Sabe quando você tem o seu cachorro, você fala, pega! Ou então quando aqueles homens estão remando lá, que sempre tem um lá que fica, reme, todo mundo tem que remar juntinho. Reme. Isso é um alarido. E vai ser isso que vai acontecer na vida do Senhor. Amém? Então ele diz que os mortos, que os vivos não precederão os mortos, que todos vão subir juntos. Continue. Depois, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aí, é isso aí que vai acontecer. Nós não vamos encontrar, Jesus não vai descer e vai colocar os pezinhos dele aqui. Onde é que Jesus vai estar? Pelo texto aí. Fale com convicção, isso aí é a palavra do Senhor. Nas nuvens. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Quando ele descer aqui vai ser para juízo. Amém? Quando vier salvar Israel aqui, depois da grande tribulação que vai estar acontecendo na grande tribulação, vai ser para juízo, para juízo. E o juízo não está reservado para nós. Está reservado para nós é um lugar lá em cima. E depois o milênio aqui juntamente com Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, por isso que nós temos essa tarefa, essa urgência em levar o Evangelho para frente. Porque almas precisam ser salvas. E quem não vai ser salvo precisa estar sabendo o que vai acontecer. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, com certeza. Segundo subtópico, a urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concréditos por Deus
de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Então nós temos que dar o nosso fruto. O que é dar o nosso fruto aqui? Ganhar almas. Para mim? Para Jesus. Fazer discípulos. Então nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. Diz lá no livro de João, capítulo 4, versículo 35. Ou seja, a ceifa é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos. Poucos são os ceifeiros. Mas está aí, a seara é grande. Mas mesmo a gente sendo pouco, a gente precisa ir para cima. A gente precisa ir para cima da seara. Amém? Porque o nosso Senhor vai voltar e vai falar para abre a sua mão. E aí? Apresentar o quê? Oh, mas você... Ah, Senhor, mas a gente era tão pouquinho. Fala nisso. Vai. Fica nisso aí que você vai ver. A gente tem que olhar, fazer, sem ver a quem. Sem ver quem está fazendo e quem está deixando de fazer. A gente só tem que fazer. Amém? Se você ficar olhando para a pessoa que está do seu lado, você não vai fazer nada. Olha para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré. E aí você vai fazer bem feito, independente de quantidade. Mesmo sendo poucos. E da noiva que tem que se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo. Amém? Segundo ponto da lição, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Primeiro subtópico, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens, com todas as suas forças, para esse serviço. Temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus. Primeiro, a gente não está sozinho. Amém? Você tem a ajuda de Deus e também tem o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então o seu papel é só abrir a sua boca e falar o que Deus quer, para que o Espírito Santo incomode essa pessoa para a mudança. Amém? Aí você fala, eu não sei se eu tenho esse poder. Você não tem esse poder mesmo de mudar a pessoa. A gente não tem esse poder. Quem é que muda a pessoa? Cristo e o Espírito Santo. Cristo pelo seu sangue, que verteu naquela cruz. O Espírito Santo que é que vem dentro de nós e começa a remover as coisas erradas. E começa a afirmar que nós temos que se render aos pés do Senhor Jesus. Só o Espírito Santo tem esse poder. Com a ajuda de Deus, de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quer dizer que o falar é de cada pessoa, de cada crente, né? O falar de responsabilidade. A ação é do Espírito. Isso aí. A gente planta. E quem é que dá o crescimento? É Deus. Exatamente, o ceifeiro, o dono da seara. Amém? Então a gente tem um papel que é jogar a semente. Amém? E a semente tem que dar fruto e o fruto tem que permanecer. Então, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens, com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, essa é a vontade de Deus. Que não deseja que alguém se perca. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Às vezes a gente é meio egoísta, né? Não, Jesus morreu
só para nós aqui e tal, lá dentro da igreja. Não. 2 Pedro, vai lá. Capítulo 3. Versículo 9. Quem achou pode ler. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a se arrepender. Está vendo? Mas como é que o indivíduo se arrepende? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra de Deus e sendo deixado de levar pelo Espírito Santo. Então, se não tem quem leve a palavra, não tem o arrependimento. Se não tem quem leve a palavra, não tem mudança de vida, não tem mudança de nada. Por isso que nós temos um papel fundamental, que é levar a palavra, mesmo que doa, mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil. O nosso papel é levar a palavra do Senhor, porque quem vai dar o fruto, quem vai cuidar, quem vai podar, quem vai dar água ali para crescer, é Deus. Amém? Mesmo eles não querendo, né, a gente deve anunciar Jesus. Né? Pregue em tempo e em fora de tempo. Em tempo e em fora de tempo. Não tem tempo. Todo tempo é o tempo de pregar a palavra do Senhor. Não tem um tempo certo. Amém? Porque todo tempo é o tempo de levar a palavra do Senhor. Então, por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. Vai lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, 30. Quem achou pode ler. Eu perdi ele. Acha. Verso 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma sábio é. E aí? Você quer ser você é sábio? Quer ser uma pessoa sábia? E qual que é o fruto nosso aí? É a árvore da vida, a vida eterna, está reservada para nós. Amém? Na Bíblia ela falava sempre essa palavra lá no culto. Quem é sábio ganha alma. Aí, tá vendo? Os salmos da Bíblia. Ô irmão, fala para você. Não tem um maior testemunho do que a Bíblia, mas também o seu testemunho. Que a gente ganha almas. Eu ganhei alma para Jesus, graças a Deus, só pelo meu testemunho. Eu não precisei nem falar coisas da Bíblia para a pessoa. A pessoa viu que eu tive uma mudança de vida, que eu falava de um modo diferente, que não era mais aquela mesma pessoa. Falou, o que aconteceu? Rapaz, há 10, 20 e tantos anos atrás você era de uma maneira totalmente diferente. E aí sim eu comecei a falar, não, isso aqui aconteceu por causa disso, disso e disso. E aí? E a pessoa foi lá e se rendeu aos pés do Senhor. Não tinha Bíblia, deu a Bíblia. Não tinha referência na família, eu dei a referência, que a referência não é família, a referência é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está indo na quadrangular, graças a Deus. Está indo na quadrangular, devagarzinho. Não importa onde vai, Não importa a igreja que for, a denominação. O que importa é que essa pessoa atenta para que tenha um único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então a gente não é nem muito difícil não, viu? Mas também não é fácil você não viver o que a Bíblia diz. Então viva o que a Bíblia diz. E você vai ser um testemunho de vida. Segundo subtópico aí, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. Vai lá, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. O que é que João diz?
3. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras. Primeiro, mais do que feliz é aquele que lê. Como é que você vai passar um áudio para uma pessoa sem você estar por dentro do assunto? Não tem como, né? Aí fala, mas o Espírito Santo e tal. Oxe, não lê não para você ver se o Espírito Santo vai apontar alguma coisa na sua cabeça. O Espírito Santo só aponta aquilo que a gente já sabe. Ele só nos ilumina naquilo que a gente já sabe. Como é que ele vai iluminar você se você não está sabendo de coisa alguma? Você vê que o dom é tão bonito que mesmo aquele que não sabe ler, só no ouvir. Sim. Só no ouvir ele aprende. Eu conheci uma senhora que ela era totalmente analfabeta. Ela conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ela falava da palavra melhor do que muita gente. Sim. Porque ela se dispunha a ouvir. Então você tem que se dispor com uma coisa. E hoje, graças a Deus, Deus prepara um domingo como esse para a gente se dispor a ouvir e aguardar para que o Espírito Santo nos ilumine para na hora que a gente precise falar para a pessoa. Mas fica difícil se a pessoa não está aqui, não se dispõe a ouvir, não se dispõe a ler, não se dispõe a nada. Mas quando aparece um churrasquinho, a pessoa se dispõe a comer, se dispõe a beber, a pessoa se dispõe a até comer quando tem fome. Mas a nossa maior fome precisa ser saciada. É a fome do quê? Da palavra. Essa é a nossa maior fome. Amém? Então, bem-aventurado aquele que lê, porque a gente precisa passar algumas coisas para certos tipos de pessoa, para certas ocasiões. Então, a gente precisa ter um arsenal dentro de nós. Continue. Bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia. Boa. Bem-aventurado que lê, e mais feliz ainda aquele que ouve. Guarda. E está falando só de ouvir para entrar num lado de orelha e sair para o outro. O ouvir aqui no sentido de guardar. Para falar que nem Davi. Ô Senhor, eu guardei as tuas palavras na tábua do meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E também não esquecer que na grande tribulação nem Bíblia vai ter, né? Não vai ter, não. Mas claro que a gente vai estar com... Né? A gente não, eu não vou estar aqui. Mas quem vai estar aqui vai ter, né? Dentro da mente deles. Ai, eu tive a oportunidade. Meu Deus. Mas ainda vai ter. Mas tem que aguentar o que vai acontecer. Se agora na graça, Então, vai ter que aguentar a chulapada que vai vir ali. E eu, graças a Deus, não quero passar disso não. Na hora que Jesus aparecer lá na nuvem, eu vou estar lá, em nome de Jesus. Amém? falando do ouvido, Jesus sempre falava, quem tem ouvido, ouça. É esse tipo de Ouço o que Espírito. É para ouvir e guardar. Não é para ouvir e passar para o outro lado, não. Amém? Continua no livro de João, ainda tem mais aí. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem. Guarda o que está escrito, porque o tempo está próximo. Por quê? Isso aqui devia ser atrelado dentro das nossas igrejas. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo do quê? Da vinda de Cristo. Então eu preciso ler, eu preciso passar para frente que eu estou lendo, para fazer pessoas aceitarem o nome santo de Jesus, porque o tempo está próximo, Jesus está à porta aí. Pertinho. Aí você falou aí agora mesmo aqui nesse tempo de tribulação, falou que não vai ter vida, mas a tribulação é sobre a vida das pessoas. Sim. Mas vai ser difícil, hein, meu? Mas Não vai ter Bíblia. Sim. A Bíblia. Não foi Bíblia, não. Foi Bíblia. Aí eu entendi errado. Sim, a Bíblia, a palavra de Deus. Vai ter que ter, vai ter alguém com uma folha, outra folha, mas vai ter aí, uns pedaços. E eu acredito que a Bíblia vai continuar existindo. Ah, mas eles já querem estipar agora, ou imagina naquele tempo. Você vai ter que esconder, que nem no começo, no princípio, como que é? Era em cavernas, escondido. Em outros países é assim, escondido. Continua, né? Não. Então daqui para frente vai só piorar o negócio. Tem que
Mas o que o autor está dizendo aqui? Que o tempo está próximo. Então é o tempo mais do que nunca da gente aí arregaçar as mangas e levar o evangelho para fora. Amém? Se não forem missões urbanas, que sejam missões humanas. Começa lá na sua família, com seus parentes, com o vizinho, porque esse evangelho precisa aí ser conhecido. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nessa última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Abre lá em Mateus 28, 19 e 20. Pode ler? Pode? 19? 19 e 20. Ah, 19. Mateus 28, 19 e 20. Vai lá. Leia, irmão. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a gente precisa ensinar. Ensinar, porque quando soar a trombeta ali, esse crente que a gente está ensinando precisa ouvir o sonido da trombeta também. Amém? Não é só, irmãos, ir aí fora e ganhar uma alma e tal. A gente precisa discipular essa pessoa, essa vida. A gente precisa discipular ela, porque ela tem que saber dos problemas que ela vai enfrentar, situações diversas que ela vai enfrentar, porque aí fora, a igreja aí fora, então, é um conto de fadas que eles estão pregando. É um conto de fada. Não, pode vir que aqui sua vida vai melhorar 100%, você não vai ter mais luta, você não vai ter mais nada, não vai ter mais aborrecimento, e é muito pelo contrário. A gente vai ter luta, a gente vai se aborrecer, a gente vai ficar chateado, mas Cristo estará com a gente a todo momento. Isso é o importante. Isso é o importante. Amém? Então, a fim de que os novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, a chamar por ocasião da sua volta. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Então a gente tem que aproveitar essa evolução que nós estamos tendo aí e levar o Evangelho de Cristo para frente. Conclusão. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. O Espírito Santo continue nos despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus.